Fala, cervejeiros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Eu sou Daniel Dinslack. Hoje o assunto é especial para quem ainda não começou a produzir cerveja. Para quem não sabe, na segunda-feira agora começa o nosso workshop cervejeiro. Vocês vão aprender vários dos meus segredos para conseguirem fazer cervejas excelentes, como eu falo, cervejas dignas de medalha em concurso. Para quem não está inscrito ainda, já fica a dica aqui na descrição do vídeo, vai ter um link para você fazer a sua inscrição. Segunda-feira, dia 2, até o dia 8 de setembro, vários vídeos, vários conteúdos focados 100% em você conseguir melhorar a sua cerveja. E se você ainda não faz cerveja, você começar a fazer cerveja já com o pé direito. E o grande lance é o seguinte, para quem está se inscrevendo, para quem já está inscrito sabe do que eu estou falando, a gente tem um formulário lá para vocês deixarem dúvidas. Várias dessas dúvidas a gente está preparando no conteúdo para trazer durante o workshop como as dúvidas, para responder lá para vocês, e muitas delas eu estou trazendo aqui também nesse desafio de 30 dias, estou trazendo vários conteúdos que eu considero relevantes para vocês, e estou trazendo algumas dúvidas dessas também. E o que eu comecei a reparar é que muita gente que ainda não começou a produzir, que está inscrito para o workshop, quer saber um pouco mais de como foi que eu comecei, para que talvez isso sirva de inspiração, saber quais foram os desafios que eu tive no começo, de onde que veio a inspiração, como que eu mantive a garra para conseguir fazer cerveja boa. Então, olha, algumas que eu peguei aqui, tem muita, mas... Daniel, qual foi a sua maior dificuldade para fazer cerveja e como lidou com isso? Gostaria de saber qual foi o seu incentivo para iniciar a produção de cervejas, como foi o teu começo, se foi mais na curiosidade ou se eu fiz algum curso específico, se hoje acha que é muito difícil entrar no mercado, o que é necessário para iniciar a minha própria produção, quais dicas e caminhos, essa aqui é legal, e a gente vai fechar com isso, como que eu devo começar em minha produção e quais dicas e caminhos você julga serem necessários no foco de um cervejeiro que está iniciando para que sempre melhore as suas cervejas a cada lote. A gente já tem mais de 5.000 perguntas, acredite ou não, então está realmente um trabalho árduo, vamos dizer assim, de selecionar elas, mas eu vi que tem muitas nesse sentido, então eu resolvi falar um pouquinho para vocês de como foi que eu comecei. Eu sei que algumas pessoas aqui já conhecem, eu não vou lembrar de tempo, mas acho que há 5, 6 anos atrás que eu comecei a fazer cerveja, até relativamente recente, e foi por incentivo, vamos por assim dizer, da minha esposa. Eu tinha bastante interesse em fazer, comentava, via cervejas artesanais, tomava, tinha vontade de produzir, mas ainda não tinha dado aquele passo, né? Comprar os equipamentos, comprar os ingredientes e começar a produzir. Como eu sei que muitos aqui estão nessa batalha, nesse dilema, né? Tá querendo produzir, tá interessado, quer saber mais, mas ainda não teve aquela iniciativa de comprar os ingredientes, comprar os equipamentos para produzir. Aqui já vai uma dica para vocês, porque eu vou falar o que vocês vão precisar. No workshop, tá? No primeiro dia, na segunda-feira, vou falar dos 3 pilares do cervejeiro de sucesso. Vocês vão entender lá o que eu considero fundamental para você conseguir fazer uma cerveja excelente, o que você precisa ter e correr atrás, vamos dizer assim, para conseguir. Mas aqui eu quero só dar alguns pontos antes disso, vamos dizer assim, preparar vocês para o que a gente vai falar na segunda-feira. Mas é o seguinte, é você de fato, né, controlar e dominar o processo de produção. Isso é fundamental. Tá? Então o que você vai precisar para conseguir produzir cerveja boa? Você precisa, necessariamente, de ingredientes, equipamentos, uma receita e dominar o processo. Basicamente isso. Eu falo que são 5 pontos porque o quinto seria vontade. Então eu sei que vontade todos têm, então vontade já não seria um problema, todos aqui têm vontade, então vontade está ok. Equipamentos, tem que saber que equipamento comprar, beleza? A gente já tem um vídeo aqui, antes nessa série que eu mostrei para vocês, tem link lá com os principais equipamentos, o que vocês precisam ter, o que precisa de fato ter para comprar. Receita também, eu vou falar bastante, no workshop a gente também fala sobre receita, como criar a receita, mas no começo, obviamente, você vai criar as receitas, você não vai criar receitas, desculpa, você vai seguir receitas prontas, ingredientes você vai comprar, seus fornecedores, e o grande ponto aqui é processo, então você precisa entender o processo. Lá no primeiro vídeo dessa série que a gente está falando aqui de 30 dias, eu desmistifiquei um pouco o processo. E ali é muito importante, quem não viu ainda, volta lá, assiste o primeiro vídeo dessa série. De repente eu vou até botar aqui como um card aqui, se eu souber fazer isso, para vocês pegarem esse vídeo, assistirem, porque lá tem desmistificando esse processo. É fundamental, mesmo para quem está começando, entender qual que é o objetivo do cervejeiro, como que é o processo de produção do mosto. Eu, né, o Daniel, quando recebi lá da minha esposa o kit de equipamentos e com uma receita e os ingredientes para fazer, tinha lá um folhetinho com a descrição de como fazia, que muita gente eu sei que começa assim, porque eu entendo, né, eu sei que muitos estão aqui por isso, a gente tem aquela coisa de botar na balança. Eu quero estudar,
Quero aprender o máximo possível, investindo o mínimo possível. Equipamento eu sou obrigado a comprar. Quais equipamentos que eu compro? Já estou gastando muito com equipamento, então tem que poupar um pouco justamente nos treinamentos. Eu sou suspeito a falar, porque eu vivo de treinamentos, né? Eu tenho vários treinamentos, a gente tem hoje 10 treinamentos diferentes para quem quer começar a produzir cerveja, quem quer aprender coisas específicas, para quem quer avançar, para quem quer estar com alta performance na produção de cerveja, fazendo receitas exclusivas. Então a gente tem vários treinamentos diferentes. E o nosso foco, óbvio, é sempre no conteúdo. Conteúdos gratuitos, como esse que você está assistindo agora, e conteúdos pagos nos treinamentos que a gente tem. Então, para mim, eu acho fundamental começar com treinamentos. Quando eu comecei, não tinha muitos treinamentos. Eu fiz vários, né, a partir de um determinado tempo, mas eu poderia ter desistido de produzir cerveja antes de fazer cursos relevantes, vamos dizer assim. Eu comecei a produzir, eu comecei a ter dificuldades, quem sabe que a minha primeira eu quase joguei no lixo, a segunda eu joguei no lixo, foi literalmente pelo ralo, e eu quase desisti. Né? Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas eu tive que dar a volta por cima, tive que entender e pro meu interior mesmo, assim, tipo, tentar entender por que tinha gente conseguindo e eu não, o que estava faltando, e aí eu fui atrás disso, mas eu tive que estudar muito, tive que ser muito autodidata, e hoje muito das coisas que eu trago facilita, obviamente, muito. Mas o que eu quero dizer para vocês, principalmente para quem vai começar, é assim, você tem que ter um pensamento de que você não vai fazer a melhor cerveja do mundo na primeira vez que você vai fazer. Isso me lembra, por exemplo, quando eu estava no ensino médio ainda não tinha entrado na faculdade, eu fiz um concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Fiz o concurso, achei que tinha ido bem até então, e tinha uma prova física depois. Talvez algumas pessoas aqui saibam disso, mas tinha lá um teste de 12 minutos, acho que era isso, 12 minutos, e a gente tinha que correr 2 km e 400 metros. E eu jogava futebol, corria, assim, né, praticava atividade física, mas nunca tinha corrido 2.400 metros. Então o que eu fiz? Né? Eu peguei alguns colegas, fui para Beira-Mar, quem conhece aqui em Floripa, e fui correr os 2.400 metros para ver se eu conseguia, para caso eu passasse na prova teórica, eu ia ter que fazer o teste físico, eu queria saber se eu conseguia. Tinha outros lá de apoio, barra, isso eu fazia academia, sabia que eu conseguia, mas a corrida eu não sabia se conseguia. Então eu fui lá e corri, e eu vi que eu consegui. Corri os 2.400 metros e consegui. E vi que, ok, eu consigo, se eu passar, tá tudo bem. Acabei não passando, não precisava nem ter feito isso. Mas o que eu descobri foi que no dia seguinte eu estava com dor no meu corpo inteiro. Tudo doía, porque eu não estava preparado para correr 2.400 metros. E a mesma coisa vale, não sei quem aqui corre, né? Eu, por exemplo, não posso correr, eu não corro muito por causa do impacto, eu já tenho o quadril operado dos dois lados. Não sei se foi por causa dessa época que eu corria indiscriminadamente, não, brincadeira, é problema genético mesmo. Então já operei, já fiz raspagem, né, dos quadris. Eu faço atividade física, mas algumas atividades físicas, como corrida, por exemplo, eu evito. Então, não faz parte do meu rol de atividades físicas, vamos dizer assim. Mas para quem corre, sabe que correr 5 km pode parecer muito fácil, tem gente que corre 10, mas ninguém começou correndo 5 ou 10 km. Você sempre começa correndo menos, às vezes menos de 1 km, às vezes 1 km, depois 2, depois 3, e assim você chega no 5 ou no 10. Então ninguém vai correr 5 ou 10 da primeira vez, né? Vamos dizer assim. Pensando nisso, tem, por exemplo, aqui cerveja maturando, né? Brown Ale com adição de café, cacau, coco, high gravity. Tem aqui cervejas ácidas aqui, como Berliner Weiss. Eu tenho Red Flanders. Então cervejas às vezes muito mais complexas, mas você não vai começar com isso. Você que vai começar com coisas mais simples. E a grande sacada é você estar preparado o suficiente para fazer a melhor cerveja que você puder com o que você tem no começo. Então, claro, quanto mais você estudar para começar a fazer a primeira cerveja, é melhor. Começar com treinamento é sempre melhor. E eu digo isso porque é uma questão de economia, de custo-benefício. Por exemplo, vamos pensar num treinamento meu, por exemplo. Tem lá muito estudo meu, anos de conteúdos, que você pode simplesmente pegar, assistir um vídeo de 20 minutos, uma aula de meia hora, às vezes uma aula de 1 hora. E você também tem esse mesmo conteúdo pegando um livro e lendo um livro durante 3, 4, 5 dias. Então, é a relação de você conseguir o melhor conteúdo no menor tempo possível, principalmente para quem está entrando agora, e conseguir atingir o nível, né, de maturidade, vamos dizer assim, de conhecimento, pensando sempre nisso, para conseguir dominar o processo. Então, para começar, dominar o mínimo possível de todas as etapas para conseguir fazer cerveja, para ter noção do que fazer. Eu lembro quando eu fui fazer a minha primeira cerveja, eu não tinha noção do que tinha para acontecer ali. Eu estava seguindo o passo a passo sem fazer a mínima ideia do que cada passo ia me dar.
Então esse é o grande ponto. Esses vídeos e esse tipo de vídeo que eu falo, como esse aqui, que eu não estou ensinando um passo a passo, e eu sei que muita gente critica por isso, não, me explica aí como que eu diluo A com B, como que eu faço, como que é tal etapa. As pessoas só querem as coisas mastigadas, prontas, e às vezes não param para pensar. Eu trago esse tipo de conteúdo que é para você entender, botar na cabeça, entender o passo a passo, entender o que eu preciso fazer. Depois que você sabe o que precisa fazer, sabe o passo a passo, fica tranquilo. E onde você quer chegar para conseguir fazer cerveja boa é conseguir fazer isso com tranquilidade, para que você consiga fazer sempre a cerveja melhor que você puder fazer, no momento que você está, com o maior prazer possível, vamos dizer assim, e se divertindo o máximo possível. Esses são os pontos. A primeira cerveja vai ser mais difícil, vai ser mais desafiadora, mas quanto mais bagagem, mais conhecimento você tiver, mais fácil vai ser. Com o tempo, a mesma coisa. Cada vez que você desafia mais, quanto mais bagagem de conhecimento, mais suporte você tiver, seja com outro cervejeiro, seja de conteúdo, mais você vai ter qualidade para conseguir produzir essa cerveja. Basicamente é isso. Então, para quem está começando, foca em entender e dominar o processo, saber o que você precisa. Aí, tendo em mão uma receita, tendo os ingredientes, tendo os equipamentos, você vai conseguir fazer. Já a primeira, provavelmente vai sair muito boa, diferente do que aconteceu comigo, que não dominava isso, e depois você vai aprimorando os processos com base em conhecimento, cada vez fazendo cervejas melhores. Essa é a regra, tá bom? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Como eu falei, a gente está prestes a começar o nosso workshop cervejeiro. Na descrição desse vídeo tem o link. Se você ainda não está inscrito, clique aqui, garante a sua inscrição. E eu vou falar muito mais sobre isso, sobre o que você precisa para de fato conseguir fazer a cerveja excelente. Os 3 pilares do que eu digo do cervejeiro de sucesso é assunto do nosso primeiro vídeo na segunda-feira. Grande abraço, valeu!